lights, but I kept searching for your trace in the dark. Losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes. Your kisses burn my skin, I feel so empty inside.
to mislead. This is all you need. Be your everything, yeah, I'll be your everything. Still too soon to feel. Please just say it's real. More than just a thrill, not just in it for the thrill. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a essa jornada que começou ontem, muito bem, por sinal, discutindo a Amazônia, o desenvolvimento da região norte, com as presenças dos reitores, do reitor Torinho, da reitora Marcele, da Universidade Federal de Rondônia, e o reitor Torinho, da Universidade Federal do Pará. Fizemos um bom debate sobre a região amazônica e as políticas e as alternativas para desenvolvimento dessa região norte do país, com a participação das fundações de apoio. Hoje, iniciamos com o painel as perspectivas para as fundações na crise econômica, crise social, crise da pandemia, crise sanitária, enfim, essa crise que levou a vida de 510, quase 1.000 brasileiros, afetando as suas famílias. Eu queria, então, queria dizer que esse painel vai ser formado pela honrosa presença do nosso secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério de Pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia, o Marcelo Morales, nosso amigo e companheiro aí de jornadas pelo orçamento da Ciência e Tecnologia. Vai ser formado também pelo Jefferson Veiga, do Itaú, pelo João, que é o diretor da FUNPAR, da Universidade Federal do Paraná, e pelo Barros Neto, da Fundação FASTEF, da Universidade Federal do Ceará, e coordenado pelo nosso querido amigo e diretor, o nosso Roberto, que é organizador desse evento, como diretor da Fundação FADESP, da Universidade Federal do Pará. Eu vou passar a palavra para o Roberto, que dirigirá o nosso painel, que deverá seguir até as 9h30, até as 10h30, para cumprirmos o nosso calendário. Roberto, bom dia, bom trabalho. Bom dia a todos. Queria saudar todos os componentes da mesa, em especial, né, o Barros Neto, o João, seu colega de diretoria, né, também de fundações, o Marcelo Morales, né, que representa o Ministério de Ciência e Tecnologia e que é um grande parceiro também das fundações. Bom, a gente, né, definiu aqui que são 15 minutos, né? E que serão avisados com 5 minutos de antecedência, entendeu? Então, eu pediria aí, né, aos participantes que o nosso tempo é de mais ou menos 1h15, tem que abrir um pouco para debate também, né? O público, né? Agradecer aí a presença de todos que estão conectados conosco nesse momento, né? As mais de 75 fundações que contribuíram para que nós tivéssemos nesse evento sucesso, né? De mais de 750 pessoas inscritas. Tá? Então, eu gostaria, na ordem, já para poder agilizar, e talvez, né, o Marcelo ele tenha que sair antes, por ter outros compromissos, então ele já vai iniciar falando, né? E, na sequência, o Barros Neto, né, posteriormente, o João e o Jefferson, que ainda não havia entrado, não sei se já entrou, né? Que representa o Banco Itaú, tá? Para falar um pouco dos endowments. Então, eu passo a palavra ao Marcelo Moraes, representante do MCTIC. Por favor. Obrigado, Roberto. Obrigado a todos. Aí eu cumprimento todos do Confies, das fundações, através do nosso amigo aí, Fernando Peregrino. É uma luta muito grande em relação a todos os aspectos que englobam aí o financiamento, mas as fundações elas têm um papel importante no fomento à pesquisa. É através dela que a desburocratização ocorre, e onde a gente pode colocar de forma segura os recursos, para que possa o pesquisador ser auxiliado e não perder seu tempo naquela papelada toda de prestação de contas também. Então, as fundações têm um papel fundamental dentro do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Eu queria parabenizar todas as fundações. Eu estava no CNPq
em 2014 até 2018, e nós vimos o papel das fundações durante a implementação também dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Enfim, sem as fundações, tudo seria muito mais difícil. E hoje elas fazem parte do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia como um todo, né? As fundações de apoio têm esse papel fundamental. Eu vou passar aqui uma apresentação, só para me ajudar aqui durante o diálogo que a gente vai fazer. Vocês estão vendo aí, né? Tá ok. Então, eu vou começar falando um pouco sobre o Ministério da Ciência e Tecnologia, que a gente tem a missão aqui de produzir conhecimento, produzir riqueza para o Brasil e contribuir para a qualidade de vida dos brasileiros. Se esse conhecimento não for traduzido em riqueza e qualidade de vida, eu acho que a ciência ela perde e o nosso protagonismo acaba sendo perdido. Nós temos que trazer à tona, sim, e esse é um vale aí que a gente tem que transpassar, de trazer o conhecimento até a qualidade de vida dos brasileiros. Hoje o Brasil é o 5º país que utiliza o conhecimento que o próprio país produz para gerar riqueza com esse conhecimento. Então, nós temos mais 4 países na nossa frente que utilizam o conhecimento gerado pelo brasileiro para gerar riqueza nos países lá fora, né? Então, isso é muito preocupante. As prioridades do Ministério da Ciência e Tecnologia estão aqui colocadas nessa mandala, que são qualidade de vida, a gente preza pela estratégia nacional, tanto na espacial, nuclear, cibernética, segurança pública, as habilitadoras, como internet das coisas, materiais avançados, produção com infraestrutura de pesquisa, agronegócio, indústria 4.0, indústria como um todo, serviços, desenvolvimento sustentável, Peregrino. A gente tem várias ações na região norte, mas não só nela. É espetacular de ter a noção como a ciência atua no desenvolvimento sustentável, a preservação ambiental, a mitigação de desastres naturais, tratamento de poluição, tanto no mar quanto nos biomas brasileiros, o tratamento de rejeitos, a economia, a bioeconomia, a economia circular, energias renováveis, então, cidades inteligentes e sustentáveis, na qualidade de vida, na saúde, saneamento básico, segurança hídrica, tecnologias assistivas, enfim. Tudo isso é foco de ação das pesquisas financiadas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Aqui na Secretaria de Pesquisa e Formação Científica, nós temos 2 diretorias, Ciências da Vida, Desenvolvimento Humano e Social e Ciências da Natureza, onde aqui nas Ciências da Natureza nós temos Clima, Biodiversidade, Oceanos e Antártica. E Ciências Humanas e Sociais e Ciências da Vida, a Bioeconomia, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Infraestrutura de Pesquisa e Ciências da Saúde, Biotecnologia e Agrárias. Dentro dessas várias ações, nós temos um mundo de estratégias aqui, e eu vou só citar, como o Peregrino tinha falado sobre a biodiversidade e clima e sustentabilidade, nós temos ações, nós estamos colocando 50 laboratórios flutuantes na Amazônia, chamado Sistema Amazônico de Laboratórios Satélites. Implantamos o Regenera Brasil, que é a recuperação de áreas degradadas em mineração, em garimpos, em pastos, regenerando com a melhor ciência, não é plantar árvore, é fazer pesquisa nesses polos, são mais de 120 polos, tanto na Mata Atlântica quanto na Amazônia. A Rede Pantanal de Pesquisa, que foi instaurada depois dos incêndios do Pantanal, colocando os pesquisadores juntos para pensar o Pantanal, isso foi muito importante para mitigar os impactos e também impedir novos incêndios. Conexão Mata Atlântica, FIP Cerrado, enfim, clima e sustentabilidade, nós somos responsáveis aqui por todo o estudo de emissões de gases do efeito estufa, que é relatado para a ONU. O Brasil, através do MCTI,
está em dia com esse repórter, o repórter de emissões de gases de efeito estufa, e nós temos plataformas de mitigação e também de adaptação, tanto na região Nordeste, principalmente, o Adapta Brasil faz prospecção de cenários com mudanças climáticas. O Oceano e Antártica é genial. Nós vamos lançar muito em brevemente o Instituto Nacional do Mar, que é a primeira organização social do mar no Brasil, colocando todos os institutos, laboratórios e pesquisadores, navios de pesquisa juntos. A ciência na Antártica é outra coisa espetacular, que está aqui conosco também, todo o ProAntar, todas as pesquisas que são feitas na Antártica. Nós temos aí a bioeconomia, nós temos as cadeias produtivas da bioeconomia na região norte, do açaí, do pirarucu, do licuri e também do cacau e também das castanhas. E essa bioeconomia, só para dar um exemplo, no arquipélago do Bailique, nós trouxemos às comunidades a melhor ciência, e hoje nós temos no arquipélago do Bailique o primeiro açaí certificado do mundo, com economia circular, utilizando rejeitos, enfim, é uma série de ações. E a Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa, nós instauramos essa plataforma que eu estou chamando de Lattes da infraestrutura brasileira, e que todos os laboratórios terão que ter os seus equipamentos nessa plataforma, senão não serão aceitos os projetos de pesquisa para fomento na chamada CNPq e FINEP. O termo a forma de contratação de iniciativas que a gente faz é o termo de transferência de orçamento diretamente à ICT. A Fundação de Apoio auxilia na execução dos recursos e é preciso aqui agilidade na aceleração na execução do orçamento. A contratação sempre é feita aqui pelo MCTI através da FINEP e do CNPq. Então, no caso da FINEP, por exemplo, os recursos são passados diretamente para as fundações de amparo à pesquisa, as fundações de apoio, ou então as instituições de ciência e tecnologia aqui colocadas. Então, no enfrentamento da Covid, os recursos contra a Covid foram na ordem de 170 milhões executados em 58 projetos aqui colocados, que teve uma participação ativa. Eu fiquei ligando várias vezes para vários presidentes de fundações para que a gente pudesse agilizar, e nós não tínhamos tempo. Durante a pandemia, nós criamos uma estratégia aqui e não tínhamos tempo. A burocracia dentro das universidades, que passa papel para cá, vai para lá e é aprovado por comissões, e é um inferno. E eu tenho que dizer, como pesquisador e como gestor, eu senti na carne que eu tinha que contratar os projetos da Covid e era um inferno. Nós temos aqui na CPF, na Secretaria, outras ações contratadas via FINEP em 2020, por exemplo, com apoio das fundações, por exemplo, o Regenera Brasil, que eu acabei de falar, que é a regeneração de áreas degradadas no ambiente amazônico, nesse momento, e também Mata Atlântica. São 120 pontos de regeneração com a melhor ciência pelo MCTI. A Rede Pantanal de Pesquisa recebeu 1,6 milhão de reais. E pelo CNPq, nós passamos aqui os recursos para o CNPq, através que ela é uma vinculada ao MCTI, e ela passa para as instituições de ciência e tecnologia. Os recursos geralmente vão direto para o pesquisador, e o pesquisador tem esse contrato, se ele assim desejar, com as fundações de apoio. Os recursos contra a Covid foram 80 milhões de reais pelo CNPq, aportados, mais de 60 projetos. Aqui eu vou falar rapidamente das vacinas. Nós temos vacinas importadas, as licenciadas, mas nós investimos na segurança nacional, na autonomia tecnológica e no emprego no Brasil e emissão de nota fiscal com investimento de vacinas nacionais. Criamos a Rede Vírus em fevereiro de 2020, com a rede de especialistas. Criamos uma estratégia, aqui a reunião de 10 de fevereiro de 2020. Portanto, senhores,
Em 2020, em fevereiro de 2020, tinha uma rede de especialistas para enfrentamento da Covid através da ciência. Criamos uma estratégia com sequenciamento em todo o território nacional, impactos econômicos e sociais, rede de suporte, aumentando a infraestrutura de NB3, ensaios clínicos, mais de 30 ensaios clínicos, 15 estratégias de vacinas nacionais, temos diagnósticos sorológicos moleculares rápidos, produzidos pela Rede Vírus, foram investidos R$ 1 bilhão, 452 milhões de desenvolvimento e pesquisa, 600 milhões através de linhas de créditos. Nós investimos em tecnologias como respiradores, equipamentos de proteção individual e coletiva. Temos aqui tratamento, medicamentos, vacinas, diagnósticos. Investimos em NB3, laboratórios, e hoje temos laboratórios NB3 aumentado a sua capacidade, e cooperação internacional. Pelo CNPq, 65 milhões em chamada pública, elevamos 18 laboratórios de NB2 para NB3 em todo o território nacional, isso ainda em 2020, hoje temos laboratórios NB3, que não é suficiente, mas fizemos o que pudemos. Aqui as linhas de pesquisa de novas tecnologias com os BRICS, é a primeira vez que todos os projetos selecionados têm brasileiros. Linhas prioritárias, nós temos os laboratórios de campanha, testes rápidos, em diagnósticos, ensaios clínicos, todos esses com vários antivirais, medicamentos, biobanco, impactos da Covid com as ciências humanas e sociais. Medicamento, nós temos uma molécula nova que está na Anvisa, antiviral, produzida por brasileiros, que vai entrar aí muito brevemente na Anvisa, e nós teremos os ensaios clínicos. Os laboratórios de campanha, investimos em testes diagnósticos em 13 laboratórios em todo o território nacional. Aqui vocês veem mais de 350 mil testes já realizados, com apoio do MCTI, testes diagnósticos, com apoio das universidades também. Sequenciamento em larga escala, foram mais de 3.200 sequenciamentos só pelo MCTI. Nós somos responsáveis por mais de 65% de todo o sequenciamento em território nacional. Identificamos as linhagens P1, P2, a britânica em território nacional, isolamos as cepas, estamos estudando essas cepas frente ao soro de pacientes vacinados e soro de pacientes que já tiveram Covid, para verificar a resistência dessas cepas à vacinação. Essa rede tem cooperação internacional importante com vários países, mais de 20 países nesse momento, e nós temos uma rede de monitoramento ambiental de animais silvestres, se estão ou não contaminados, a rede Previr MCTI, contaminados com coronavírus. Em vacinas, nós investimos nessas 15 estratégias de vacinas nacionais e chegamos a 3 vacinas que estão em interlocução da Anvisa. Um com spray nasal, pela USP, do Instituto do Coração, a Spintec MCTI UFMG, que é uma vacina produzida pela UFMG, com apoio, com financiamento do MCTI, e essa que já está na Anvisa, que é a Versamune MCTI, que é a vacina que vai iniciar os testes clínicos com pacientes agora nesse mês. E a vacina de RNA, que já está na Anvisa, também vacina RNA MCTI, Cimatec HDT, será a vacina produzida no Brasil, a vacina de RNA. Aqui no MCTI, nós entregamos o bastão, depois que produzido todo o conhecimento, a tecnologia, e entregamos o bastão aí das vacinas, por exemplo, para o Ministério da Saúde, que faz a compra. É assim com todos os ministérios. Com a Defesa, com a Agricultura, nós desenvolvemos a tecnologia e entregamos o bastão para os outros ministérios. Aqui, em relação ao papel das fundações, eu gostaria de registrar aqui o papel no registro, o papel do MCTI, no registro e credenciamento de fundações de apoio. Pelo decreto 7.423, os pedidos de registros e credenciamentos são protocolados no MEC, e isso tem que estar muito bem claro para a gente. Análise do grupo de apoio técnico, que é o GAT,
O GAT tem 2 representantes do MEC e um do MCTI. E toda a instrução processual e assinatura das portarias é feita dentro do seio do MEC. Então, quando a gente analisa, nós temos aqui a análise pelo Ministério da Ciência e Tecnologia também, estamos juntos nessa análise, e o meu comprometimento aqui, como um dos representantes dentro do GAT, é a desburocratização. Então, nós temos que focar mais na coisa técnica do que no primeiro papelzinho, segundo papelzinho, terceiro papelzinho, quarto papelzinho. É isso que eu tenho tentado aqui, e esse é o meu compromisso com as fundações de apoio em relação ao GAT, que é o pedido de registro e credenciamento protocolado aí, o pedido através do MEC, que tem a importante participação do Ministério da Ciência e Tecnologia, e como eu sou muito sensível a todas as questões de desburocratização da ciência, contem com o meu apoio. Muito obrigado, Peregrino. Muito obrigado, Roberto. Ok, Marcelo. Muito obrigado pela sua fala, né? Muito clara e que certamente só demonstra que o Brasil ele tem, né, toda uma estrutura montada de desenvolvimento de ciência e tecnologia, e as ações, né, que foram demonstradas aqui, que vocês estão realizando, elas são fundamentais nesse momento. Pena que nós estamos num momento de crise e, inclusive, esse é o tema, né, desse painel, né? Perspectiva das fundações na crise, né? Então, estamos numa falta de recursos, né, de modo geral, né, redução, estamos em pandemia, mas ações que vocês demonstram aí, né, nesse momento, só vem assim fortalecer de que, de fato, o Brasil ele tem um acúmulo, né, uma estrutura e condições de desenvolver, né, tecnologia, ciência e inovação, mas precisa de mais apoio, né, nesse sentido. Nós que militamos nessa área sabemos disso. Roberto, se Oi. você me permite, em relação aos recursos para a ciência, um papel importante que a comunidade científica, o setor produtivo e o Ministério da Ciência e Tecnologia teve foi o descontingenciamento do FNDCT. Então, nós estamos aqui trabalhando para que todos os recursos do FNDCT sejam aplicados esse ano, e aí sim, nós vamos ter, a partir desse ano e o próximo ano, recursos perenes, que a gente pode contar com esse recurso. Então, é um alento aí que se mostra, e é importante que todos saibam que as fundações de apoio vão ter que trabalhar muito na implementação desses recursos ainda esse ano. Que bom. Boa notícia. Que bom. Bom, então, passando a palavra ao Barros Neto e depois o João na sequência, que Barros Neto é da ASTEF Ceará, né, da Fundação de Apoio da Universidade do Ceará, e o João Dias, que é da FUNPAR, Fundação de Apoio da Universidade do Paraná. Então, Barros Neto, por favor, para falar das experiências das fundações, né, nesse momento de crise e perspectivas que nós temos, né, de novos negócios, né, de novas parcerias. Bom, obrigado, Roberto. Bom dia a todos. Agradeço aí o convite, né, e fico muito satisfeito de estar participando aqui. É uma honra, né, estar participando deste evento. Tá? Vou tentar ser breve, né, até para a gente poder abrir o debate aí. Bom, eu vejo esse processo aqui, né, dessa questão da atual situação das fundações, que eu acho que a gente tem que valorizar cada vez mais, né? Até o próprio Peregrino, a gente estava conversando inicialmente, né? Nós temos hoje, quando a gente vê, né, o volume de recurso dos projetos, né, todo mundo acha que as fundações têm muito dinheiro, né? Certo? Só que, normalmente, eu considero isso aí como um condomínio, né? O dinheiro é dos outros e a gente é um condômino que recebe uma taxa para tomar conta desse dinheiro, né, e fazer todas as atividades que forem necessárias para isso, né? Então,
essa dificuldade gera, e hoje isso gera muita despesa para as fundações. Tá? Então, então a gente precisa trabalhar cada vez mais com as instituições a qual a gente apoia, né, as universidades, né, os centros de pesquisa e tudo mais, para que a gente possa gerenciar melhor isso aí. Certo? Então, eu vejo assim, ó, como é que está a situação hoje? Eu vejo, nós aumentamos o numerador e diminuímos o denominador. Né? Nós estamos aqui com um representante da matemática, o Roberto, né? Isso aí é a pior situação que tem, né? Aumentar o numerador e diminuir o denominador, né? Ou seja, nós aumentamos as despesas das fundações, certo? Então, nós aumentamos as despesas das fundações. Como? Em função da questão da burocracia, né, que vamos dizer, está cada vez mais difícil, né? Nós temos aí muitas cobranças atrasadas, né? O professor Peregrino aí tem hoje uma batalha aí, né, representando o Confias, representando todas as fundações com relação à FINEP, né? Nós estamos aí sendo cobrados de projetos, sei lá, dos anos 90, tá? Então, ou seja, você tem que montar, pegar a nossa equipe, né, que está, né, já trabalhando em outros projetos e retomar isso aí, buscar novos projetos para poder prestar contas para a FINEP. Né? Então, assim, e outros órgãos também. Então, isso é uma dificuldade, ou seja, isso tem aumentado as nossas despesas, certo? Precisamos, e aí tem uma outra coisa que também afeta a questão das nossas despesas, que é, nós somos uma empresa de serviço, ou seja, baseado fortemente em mão de obra. Então, hoje nós temos aí em torno de 70%, 80% do nosso custo, né, em mão de obra. E é um custo que não é um custo tão fácil de você cortar. Né? Por quê? Porque você tem um limite, né, de custo, porque, por exemplo, um projeto de, às vezes, de 1 milhão, né, vai dar menos trabalho na prestação de conta que um projeto de 100 mil. Né? Dependendo do que seja o projeto, dependendo da quantidade de itens, né? Ou seja, por exemplo, pagar uma bolsa de iniciação científica e pagar uma bolsa de um professor, para o setor de pessoal é uma despesa, é um trabalho igual, certo? Ou seja, é a mesma. Então, isso é uma coisa que a gente precisa, né, discutir. Então, essas são as despesas, vamos dizer, é o numerador, né? Ou seja, aumentou o numerador. Então, nós temos hoje com as despesas maiores. E nós temos hoje uma diminuição geral das nossas receitas, certo? Assim, pelas fundações. Primeiro, hoje está cada vez mais difícil você ter doas muito altas, certo? Ou seja, a lei permite até 15%, mas é quase impossível você conseguir colocar. Hoje, 10%, quando você consegue 10%, você sai aí soltando fogos e tudo mais, né? Então, assim, as taxas de administração, né, as DOAs, têm reduzido, né? Até por pressão dos próprios, porque nas negociações que são feitas e tudo mais, o número de fundações aumentou, né? Então isso é bom, né? Porque você tem mais fundações aí trabalhando. A quantidade de recursos diminuiu em função da crise, né? Por exemplo, quem tem aí projetos da Petrobras, praticamente ficou, né? Todos os projetos da Petrobras foram suspensos, né? Então, ou seja, quem recebeu sua doa, recebeu, quem não recebeu, iria ficar sem a doa. Então, por exemplo, nós aqui trabalhamos com nossa equipe, nós temos vários projetos da Petrobras para, como é que se diz? Otimizar o trabalho dos grupos de pesquisa para que eles conseguissem manter as bolsas, manter, né, os recursos mínimos para a manutenção do projeto. Mas isso, por exemplo, não gerou nenhuma receita para as fundações. E também a gente ainda tem uma dependência muito grande do Estado. Né? Então, eu acho que é uma dificuldade. Né? Obviamente que o Estado ainda e não é só aqui, mas fora do país também, é um grande financiador de pesquisa. Né? Então, acho que talvez agora, com essa, né, a questão lá do FNDCT, até agora o Marcelo Morales falou um pouco sobre isso, talvez isso aumente, né, o volume de recursos, ao mesmo tempo, obviamente, aumenta o nosso trabalho, aumenta a nossa responsabilidade. Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa cada vez mais trazer a iniciativa privada, né, para desenvolvimento de projetos de pesquisa, de projetos de inovação, extensão, certo? Para que a gente traga mais receita para dentro das nossas fundações. Mas aí eu vejo também, né, isso aí é uma crise. Nós estamos em crise. O Brasil, a economia, né, mundial, né, passou por uma catástrofe, né? O pessoal está até comentando aí,
semelhante à quebra da Bolsa de 29, né? Ou seja, o impacto econômico no mundo da pandemia foi enorme, né? E, obviamente, nós também estaríamos nesse processo. Mas isso nos leva a pensar diferente, a gente tem que buscar pensar diferente, né? Para a gente poder, né, nós temos, ou seja, que aproveitar essa crise e pensar diferente. E aí eu vejo duas situações, uma situação interna e uma situação externa. Eu vejo a questão interna muito na modernização da administração. Certo? Então, a gente tem que partir para um processo cada vez mais organizado, né? Tanto para, por exemplo, evitar ou reduzir, eliminar, diminuir a questão das glosas, né? Então, eu acho que esse é um ponto. E também temos que, e aí vai muito para um processo de digitalização, de informatização dos processos dentro das fundações, de tal forma que a gente tem uma padronização maior, né? E a gente, às vezes, pegue, por exemplo, os nossos colaboradores trabalharem mais na questão de mental, de analisar os processos, do que no trabalho burocrático de preencher família, não sei o quê. Então, que isso realmente leva muito tempo. Então, eu acho que esse é um processo. Então, a gente tem que investir muito nessa questão de uma melhor gestão, de um melhor gerenciamento das nossas fundações, dos nossos projetos, como uma forma de, como é que se diz, adequar melhor os nossos custos. Né? Então, eu acho que esse é um ponto importante que a gente precisa valorizar dentro do processo. E aí, nesse ponto aí, tem a questão de treinamento, né? Porque isso é uma coisa que a gente também, o nosso setor, ele tem uma certa dificuldade, né, de novos profissionais, porque é uma área muito específica, né? Não é uma fundação como outra qualquer, né? É uma fundação de apoio que tem todo um trabalho de prestação de contas, né? Tanto para a instituição a qual ela apoia, como para os órgãos financiadores, né? E isso necessita, né? Tem toda uma legislação específica, né? Que necessita de uma especialização, certo? Então, acho que isso é um processo. Então, não é tão fácil você repor peças, né? Então, normalmente, a gente tem trabalhado muito com essa questão de formação de estagiários, né? Então, ir formando as pessoas ao longo do tempo. Por exemplo, a nossa gerente, hoje, ela entrou como estagiária há alguns anos e hoje ela é a gerente da nossa fundação. Então acho que esse é um trabalho, né? E aí a gente precisa aí até investir nisso aí, né? Até o próprio Confias fala muito isso, nós temos a TV Confias, como que tem um pouco esse papel, tá? Então, acho que esse é um ponto. Então, a gente tem que ser, né? A gente vai ter que trabalhar cada vez mais forte nessa questão da gestão. Por outro lado, nós temos que buscar novos negócios, né? Nós temos que buscar a sustentabilidade da fundação, né? Então, um pouco eu já falei, ou seja, buscar o setor privado, né? Buscar outras instituições, trabalhos, trazer para fazer parcerias com a universidade, né? Isso é um ponto, né, que eu acho importante. Eu acho que um papel da fundação, ela pode ajudar, né, nessa captação, né? Apesar de ter algumas pessoas que são contra e tudo, mas eu vejo, aí isso é uma opinião pessoal, de que eu acho que é um dos papéis da fundação, é trazer, ajudar nesse processo, porque às vezes a gente percebe que, né, a legislação, imagina assim, o professor vai captar tudo, vai fazer tudinho, aí quando terminar tudo, ele vai buscar a fundação. Isso não existe, certo? Isso não existe, né? O professor conversa com a gente desde o início, né, com as fundações do qual ele deseja, certo? Então, ele vem conversar, tirar a dúvida, né, dúvida de edital, dúvida de preenchimento e tudo mais. Então, assim, a fundação começa a trabalhar muito mais cedo do que a gente imagina, do que até a própria legislação vislumbra, certo? Porque ela é um apoio ao professor também. Se você deixar só o professor fazendo isso, ele vai ter muito mais dificuldade, tá? Então, esse é um ponto. Outro ponto é que a gente... Então, assim, por isso que eu acho que as fundações podem apoiar desde o início esse trabalho das universidades, né? Porque ela também tem seus contatos, ela tem suas redes, né, de contatos. Então, eu acho que ela tem essa questão da fundação, tem essa questão que está se discutindo muito aí dos fundos endowment, né? Então, eu acho que também, a longo prazo,
é uma fonte de receita, né? E também, também a longo prazo, porque isso aí também tem um processo de mudança cultural, né? Que é a questão das patentes, né? Então, ou seja, a lei permite, né, de que nós possamos ser sócios de patentes e tudo, então hoje tem fundações que já fazem isso. Então, assim, eu acho que a gente precisa, e aí eu até encaminhando aqui para o meu encerramento da minha fala, acho que a gente tem que ver muito e pensar muito dentro de uma visão de inovação, tá? Ou seja, nós temos que pensar uma nova visão de fundação, né? Não especificamente uma fundação que está como é que... Ok. Nós não estamos precisando disso para que a gente possa buscar, né, novos processos e que nós possamos dar a sustentabilidade que as nossas fundações precisam, né? Tanto a sustentabilidade para atender os professores, né, ou seja, para atender os pesquisadores que nos procuram, para atender a sociedade que nos procura, e também para atender, por exemplo, a mão de obra, os colaboradores que estão lá trabalhando conosco, certo? Então, nós temos uma responsabilidade muito grande nesse processo, tá? Então, eu acho que a gente tem que cada vez mais nos unirmos, né? Cada vez mais pensar de forma inovadora, né? Ou seja, quais são as inovações de gestão que a gente pode introduzir na fundação, quais são as questões aí dessa nova visão aí, né, indústria 4.0, que a gente pode trabalhar com essa questão da digitalização, né? Quais são as perspectivas de negócio que a gente pode abrir para a fundação, né? E até tem um ponto de valorizar a fundação dentro do processo, dentro do ecossistema de inovação, certo? Então, eu não vejo a fundação como um mero apêndice, né? Eu vejo ela dentro do ecossistema. Então, eu sempre que aparece aquelas figuras do ecossistema, eu pergunto, pai, cadê as fundações aí? Certo? Porque se não fossem as fundações, muito desse ecossistema não estava rodando, né? Então, ela tem um papel, né? Então, eu acho que a gente precisa lutar por esse papel para mostrar cada vez mais a importância, né? Fico feliz aí com as palavras do Dr. Marcelo Morales, que é pesquisador, então entende, né, as dificuldades que ele tem, por exemplo, de trabalhar esse processo, né? E que a gente precisa inovar. E uma inovação muito forte que a gente precisa trabalhar, que é difícil, né? E o Peregrino um lutador, aí, um Dom Quixote nisso aí, que é essa questão da legislação, tá? Nós temos que inverter esse processo. É uma inversão de processos. Nós temos que mudar nossa legislação para que a gente se prenda cada vez mais no produto e não no processo, tá? Então, boa parte das prestações de contas, do trabalho que nós temos, ele é questão processual e não uma questão de produto. Então, muitas vezes nós temos uma preocupação, né? Aí eu me lembro muito do Peregrino, numa palestra que eu fui com ele, das planilhinhas, né? Preencher as planilhinhas e o resultado que está sendo dado lá, muitas vezes as pessoas não percebem, não questionam, né? Eu tenho vários projetos, nunca fui questionado pelo resultado da minha pesquisa, naquele projeto que foi financiado. Sempre fui questionado por nota tal. Agora, por exemplo, fui questionado num projeto, a nota que saiu do hotel é diferente do que está lá na prefeitura. Aí glosaram minha nota, eu tenho que agora ir atrás de ver isso aí, certo? Ou seja, você perde um tempo danado fazendo isso, tá? Então, eu acho que por isso que é uma mudança que eu vejo de cultura. É uma mudança difícil, né? Mas que a gente deveria trabalhar fortemente nessa mudança. Bom, então eu acho que a gente tem, para finalizar, nós temos essas várias frentes aí, temos a frente interna, a frente gestão, a frente externa de novos negócios, e essa frente comum a todos nós, que é essa frente da questão da legislação para desburocratizar isso aí, né, e facilitar, e aí tentar, né, aumentar, deixarmos de ser o quinto, passemos o terceiro, o quarto aí, o segundo, primeiro, né, de geração de conhecimento a partir do que é desenvolvido no nosso país, tá? Então, eu queria agradecer e fico aí à disposição para o debate. Muito obrigado. Ok, Barro Neto, muito obrigado pela fala. De fato, existem questões, né, nas fundações que deixam a gente muito angustiado. Todos esses temas que você pautou aí é, de fato, a nossa realidade, né? Mas há uma redução, né, das nossas possibilidades de negócios, né, e de parcerias com
os órgãos de fomento, O que eu principalmente, faço aqui? Tem um vídeo settings essa aqui. redução toda que há de recursos, né? O Marcelo Morales, que está presente ainda, eu acho, né? Por exemplo, é uma pergunta que seria feita, mas talvez ele tenha que sair antes, que é justamente da discussão sobre o credenciamento, né? E autorizações, né? Que é uma coisa absurda, né? Nós temos o credenciamento de 5 anos e autorizações por 1 ano, que quando a gente consegue a autorização, já está na época de renovação. Então, é uma dificuldade para as fundações e também para as instituições, né, apoiadas. Bom, então eu vou passar a palavra ao João da FUNPAR, Paraná, para falar da realidade FUNPAR e das experiências que possam nos ajudar em novos negócios, né, João? Bom dia. Bom dia a todos e a todas. É um prazer muito grande. Obrigado aí, Roberto, e pela condução dos trabalhos. Ao secretário Marcelo Morales, boas novidades apresentadas ali. E ao Barros Neto, né? Barros Neto, muito interessante a tua fala, realmente fecha exatamente com o que a gente está vendo de problemas, e você fez uma abordagem bastante rápida e bem focada nos principais problemas, tá? Então, parabéns, eu acho que a minha fala, eu realmente faria continuidade da sua, tá? Então, o que a sua terminou, para onde nós estamos. E o Peregrino aí agradecer, né? Porque, afinal de contas, o Peregrino é um predestinado, porque realmente tem uma energia aí que invejável aí de lutar por todo o sistema de ciência, tecnologia e inovação. E é isso que a gente está fazendo aqui. Então, eu vou compartilhar a minha tela e está aqui. Então, as fundações e as perspectivas na crise, e realmente a gente começaria a falar do problema como sendo o que trouxe a crise econômica. A crise econômica nós podemos dividir em 2 partes que afetam as nossas ações enquanto fundação e universidade, né, falando como fundação de apoio. Então, devido à pandemia, né, nós vamos ter uma redução drástica da parte de recursos públicos. Isso é claro, né, não tem como a gente escapar. Então, nós temos que ser mais objetivos, e deu para ver ali os focos aonde o MCTI está olhando, e para conseguir fazer um trabalho mais direcionado. O setor privado, né, é uma das coisas que a gente vê agora nesse momento, precisando se reinventar para sobreviver. Então, isso sempre foi um fator típico do setor privado. Agora, nesse momento da pandemia, tem um diferencial. As próprias empresas que prestam serviço para a fundação, elas falam já que estão se preparando para que agosto e setembro um trabalho muito voltado para as empresas que vão estar saindo da pandemia. Tá? Então, vai haver uma necessidade de um suporte muito grande para essas empresas, para ajudar realmente a mantê-las vivas, gerando emprego e renda, e aí fazendo a máquina funcionar de todo o sistema. Tá? E um problema muito sério que a gente tem encontrado, e daria continuidade no que o Barros Neto comentou, que é a desindustrialização que o Brasil sofreu na última década, e a gente vê isso principalmente na química fina, que hoje a parte de insumos nós temos que importar, né? Então, isso mostra claramente que ficou muito fácil deixar o produtor, a agricultura funcionando, não precisa de muito investimento, e vista um investimento muito forte que tinha em pesquisa, e gerando exportações. Mas agora a pandemia mostrou que nós precisamos de insumos, precisamos de uma série de coisas que foi perdido ao longo do tempo, porque era muito mais fácil você produzir ali do lado, né, na China, né, o mundo é plano hoje, né? Então, ali do lado na China, e trazer para cá. E isso se mostrou inviável, e todos os países estão repensando a sua política industrial, né? Então, com isso, essa mudança que teve da desindustrialização
alterou o tipo de indústria e a demanda das universidades, das fundações. E agora, eu creio, pelo que a gente está vendo, uma certa mudança. Bom, quanto à credibilidade, também nós temos uma crise muito forte, uma polarização política que só está prejudicando ainda mais o que já era crítico, tá? Então, a sociedade é meio sem rumo, sem saber o que fazer e para onde ir. Nós temos a parte dos órgãos de controle e no pós-Lava Jato, realmente fazendo um trabalho, indo atrás, e com isso gerando muita insegurança, porque foram muito cobrados, e gerando insegurança para nós. Eu costumo dizer que o tamanho, a altura e a largura dos muros que separam a universidade da sociedade é proporcional ao número de leis e os excessos de controle que nós temos. Então, nós temos uma burocracia muito forte para nos obrigar a ficar quietos, parados, né? E não para trabalhar. Então, quem realmente trabalha na universidade merecia ser premiado e não hoje, que uma vez eu perguntei para um órgão de controle quando que eles iriam na universidade e pegar a lista de quem não tem uma produção condizente com valor médio para cobrar, porque na fundação a gente via uma cobrança muito forte em quem trabalhava, né? E não nos demais. E assim, daí olhar assim com certo espanto, que realmente o foco está no ponto errado. E um ponto muito importante naquilo que o Barros Neto e como a gente obter, eu acho que é a insegurança jurídica dos ordenadores de despesa. Nós temos perdido na fundação mas muitos projetos muito interessantes que, para o poder público ou o dinheiro, os recursos públicos, seria extremamente importante que ficasse dentro, por exemplo, das universidades e fundações devido ao baixo interesse, vamos dizer assim, comparado com uma empresa privada. E, no entanto, os ordenadores de despesa, poder público, municipal e estadual, eles preferem partir por uma licitação porque falta tinta na caneta, né? Foi aí que nós vimos que abre uma série de propostas. A Funpar já tinha começado há alguns anos a investir em transparência e controle, e conversando com os órgãos de controle, mas da esfera federal, né? E isso mostrou altamente positivo, né? E nós intensificamos agora, já vou comentar, na esfera estadual. Então, uma das coisas que a gente está tentando agora, com uma mudança muito forte aqui na Federal, que criou uma superintendência bastante interessante, que reúne tipo um escritório, e seria mais uma interface com a fundação e com a sociedade. Então, nós estamos unindo esforços, junto com a universidade, para uma revisão dos fluxos e resoluções, visando a desburocratização. Então, esse é o primeiro caminho que, como o Barros Neto falou ali, é muito burocrático. O próprio secretário, o Marcelo, comentou isso. Realmente, é muito burocrático e realmente tem pessoas que querem dificultar ao máximo o trabalho de quem realmente pode fazer. E é isso que nós temos que buscar. A sustentabilidade das fundações e do próprio sistema de ciência, tecnologia e inovação, né, ele necessita dessa união, como foi frisado no final da fala do Barros Neto. Então, está aqui, Barros, por isso eu disse que é continuidade, a gente não combinou, mas está aí, né? Nós precisamos, sim, o Peregrino tem feito esse trabalho brilhante de buscar juntar as partes que antes estavam cada uma na sua casinha e mostrar que a casa é um pouco maior e nós temos cômodos, e como, usando ali a figura de linguagem, o condomínio, né, o condomínio muda um pouquinho ali, que passa a ter não só moradores, mas também uma parte comercial e pública envolvida nesse condomínio. As fundações de apoio. Nós precisamos de um portfólio de projetos próprios, sim, e a maioria, eu acho que não tem esse portfólio. Então, a nossa sugestão é o seguinte: nós podemos iniciar ajudando a universidade a captar naquela área que nós temos já de trabalho, de atuação ao longo de anos. Nós conhecemos a universidade mais do que a maioria dos seus componentes. Então, se a gente ajudar eles a captarem, nós vamos ver nesse meio do caminho as oportunidades que surgem
e a universidade não consegue responder. Aí está o nicho que nós precisamos entrar e suprir. E, com isso, melhorar a nossa sustentabilidade. Tá? Então, para aquelas que ainda não começaram, comecem pegando a parte de captação e ajudando a universidade. E, como foi dito, o nosso trabalho de fundação de apoio, ele começa muito antes da aprovação do projeto. E esse muito antes, na nossa experiência, até por causa das limitações da DOA, nós temos que ajudar o coordenador a reduzir, olha só que contrassenso, né? Reduzir as despesas da própria fundação para que a DOA fique menor, a gente consiga fazer e trabalhar de forma otimizada. Então, às vezes, os professores ficam olhando meio estranho, assim, olhando meio de lado para a gente, mas como assim? Os caras querem me ajudar a reduzir o valor deles? Né? Mas é uma questão de sobrevivência. Cada um tem que fazer a sua parte. O professor, ele tem que pensar que se comprar muita quinquilharia no projeto dele, é antieconômico. O processo de compra no serviço público é caro. E como é que a gente, com esse preço que nós temos para comprar, né, o custo da compra, a gente está fazendo um levantamento agora para ver em quantas aquisições o custo da compra foi maior do que o bem comprado, né? Para mostrar o quanto está tendo e que há necessidade de desburocratização nesse sentido também. Porque hoje está se tornando uma voz aqui do além, diz que eu tenho 5 minutos, então vamos lá. As fundações de apoio são grandes agentes para a operacionalização de políticas públicas. Aqui eu começaria uma parte muito importante. Nós temos que bater nessa tecla. O Barros Neto falou ali onde estão as fundações. Nós temos uma figura da tríplice hélice, onde a fundação de apoio está bem no centro, né? Segurando cada uma das hélices, né? Então, eu acho que essa parte aqui dos agentes, nós temos uma capacidade, até por causa do nosso viés, e eu percebi muito isso na FUNPAR quando eu entrei, a competência que tinha para operacionalizar políticas públicas. A lei diz uma coisa e ninguém sabe como fazer aquilo funcionar. Isso é um perfil das fundações de apoio. E a gente vê muito isso no Confis, nas nossas reuniões. As ações relevantes da FUNPAR na pandemia, nós temos uma campanha de arrecadação para combate à Covid-19 na frente social, uma conta bancária, na saúde outra, e que hoje totaliza um pouco mais de 19 milhões, a maior campanha do Paraná. E quem trabalha com a gente? Os órgãos de controle, né? Ministério Público Estadual do Trabalho e tinha o Ministério Público Federal também, né? E foi uma participação, fantástica, uma forma de trabalhar, e que nós estamos realmente interessados em ampliar. E agora a campanha da vacina da UFPR, também com a participação do MCTI. Bom, aproximação dos órgãos de controle, que seria a nossa grande sacada para justamente combater o principal ponto de crise, que é a falta de tinta na caneta. Então, a gente foi identificar que a maior parte dos gestores públicos no Paraná tinha receio ou usava falas antigas ou comentários do Tribunal de Contas do Estado. Então, nós fizemos uma reunião com o Tribunal de Contas para mostrar quem que é a FUNPAR, o que é uma fundação de apoio, o que é uma fundação privada, que antecede a ser de apoio. Quais são as legislações? Então, cada uma de nós tem 2 papéis muito importantes, que inicialmente, nós somos fundação privada. Tanto é que o Ministério Público do Estado foi o primeiro interlocutor. Então, todas as ações nossas, frequentemente a gente conversa, eu falo tudo que nós estamos fazendo, onde nós estamos indo nos órgãos de controle do Estado, para mostrar o que mostrar. Então, na hora que a gente mostra os números da nossa fundação, e isso serve para qualquer uma de nós, né? São, como foi comentado no início, são números grandiosos. Quando a gente mostra isso, já começa assim, poxa, se esse pessoal tem condições de gerir esse recurso, esse volume de recursos humanos, e a gente vai dizer que eles não têm competência, né? Então nós temos que mostrar mais, abrir o diálogo com esses órgãos de controle da esfera, e como eu disse, a gente começou há 4 anos com os órgãos federais, mudamos uma situação, hoje nós temos nos órgãos públicos de controle, nos órgãos de controle, uma parceria.
Às vezes a gente recebe umas pedradas, assim, bom, vamos lá ver de onde é que veio, por quê, né? Vamos conversar, né? Então, o que tem? Qual a interpretação? E aquilo que tem sido feito e foi capitaneado aí pelo Confis, por exemplo, os entendimentos com a CGU, tá? Então, esse diálogo é muito importante e tem que ser dado continuidade. Conversar e expor a proposta de trabalho com o Ministério Público, nessa parte de buscar iniciativas externas à universidade, é muito importante conversar com o Ministério Público, que controla a fundação, né, que fiscaliza a fundação, melhor dizendo, e buscar o entendimento, o que acha que pode ou não pode, para não gerar problemas. Então, a nossa sugestão é, antes de começar, planeje, coloque no papel e vá discutir com os órgãos de controle e mostrar o que está sendo buscado. E nós estamos apresentando não uma proposta de transparência e controle, governança, mas mostrando o que nós mudamos nos últimos anos para mostrar para eles, olha, nós estamos no mesmo barco. Vocês fiscalizam o que os outros vão aplicar o recurso e nós ajudamos a aplicar bem esse recurso. Então, nos ajude a melhorar para que a gente não tenha problemas. E isso tem sido uma constante em todos os locais. Não sei a motivação real, vamos dizer assim, mas os órgãos de controle estão, sim, ajudando nesse papel de criando uma verdadeira parceria, como alguns têm me falado, não, professor, nós temos uma parceria, né? Então, a gente, na medida do possível e que a gente concorde, a gente busca a opinião, e aonde há divergência, nós buscamos abrir um diálogo para discutir. Então, essa aproximação, a transparência, pessoal, tem ajudado em muito a aproximação com grandes empresas, que depois da Lava Jato, começou a investir pesado em governança. Então, na campanha O Amor Contagia, nós percebemos que as empresas que estavam afastadas depois vieram querer usar a nossa campanha para fazer doação, porque viram que nós tínhamos governança e uma transparência, a conta bancária, as duas contas bancárias estão lá. Pode depositar e depois ver que realmente apareceu o dinheiro lá no portal da transparência, né, com o depósito lá. E tanto é que teve gente que depositou, acho que 0,75 centavos, né, nitidamente testando para ver se realmente era verdade, né. Então, essa foi um aprendizado também, a aproximação das grandes empresas e dizendo, não, vocês têm governança, com vocês eu vou doar, tá? E, recentemente, 5 milhões de uma grande empresa, a própria Copel, né, que antes tinha dificuldades muito grandes em doar por causa de transparência e governança, e viu na campanha, na FUNPAR, essa situação. Cria uma espiral de aumento de confiança. Então, hoje nos procuram, olha, vocês têm muita transparência e governança, nós queremos conversar com vocês possibilidades de novos negócios. Então, começou agora, há pouco tempo, isso eu estou falando pouco tempo mesmo, esse ano passado, já com a campanha já, nós estamos sendo procurados e com essa argumentação. E, por último, a governança, né, que tem trazido a maturidade e solidez e o diálogo, que se nós não trabalharmos com transparência e governança, e às vezes, muitas vezes, tendo que dizer não para um professor, a gente lembra ele que se nós estamos fazendo isso, nós estamos protegendo ele. Protegendo o nosso cliente, que seja ele interno ou externo, e por isso a necessidade de conversar com os órgãos de controle. Porque se lá na frente gerar um problema, esse problema vai afetar o nosso cliente. Afetou o nosso cliente, afeta a nossa credibilidade. E aí a coisa começa a morrer. Então, nós precisamos fazer um movimento, uma união, para que haja essa governança, né, e reduzir o estresse da nossa própria equipe. Hoje, quando nós temos que prestar esclarecimento para um órgão de controle, a gente faz com muito mais tranquilidade, porque a gente sabe que realmente eles estão querendo ver aquilo, porque alguém falou, e está aqui. Se nós temos transparência, isso eles mesmos vão lá no site, buscam a informação e reduz custos para nós. Não há o questionamento, como o próprio CGU comentou no Confis, acho que é o último, penúltimo Confis que nós fizemos presencial, que já faz tempo, né, com essa pandemia. Então, era isso que eu queria colocar de forma rápida aí. Muito obrigado.
Ok, João. Muito obrigado. Sua fala, ela é uma fala que, na sequência do que disse o Barros, né, esclarece muita coisa, mas também reforça a questão, né, da experiência que você já tem, né, uma fundação que tem uma gestão, né, sólida, entendeu? Então, as fundações menores e que têm mais dificuldades, né, eu acho que serve como experiência, né, e como incentivo. Muito boa a sua fala. O Jefferson, ele já está presente? Conectado, Jefferson? Então, Bom dia, pessoal. bom Consegue me dia para ouvir? falar, né? Banco Itaú, falar dos endowments, que é o nosso patrocinador, inclusive, do evento. Bom dia, tudo bem, pessoal? Conseguem me ouvir bem? Sim. Uhum. Peraí. Agora melhorou? Ótimo, excelente. Bom, tá bom. Isso. Bom dia, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer aqui a oportunidade ao Confis, ao Dr. Fernando Peregrino, ao time dele aqui. E aproveitando o tema, né, aqui de transparência e também essa parte de governança, né, acho que a gente vem comentar um pouquinho aqui a posição, né, do Itaú Unibanco e o papel dele principal nessa frente, né, de trazer uma solução que comporte um aspecto fiduciário com a gestão financeira, né, e de investimentos. Eu vou compartilhar com vocês aqui rapidamente alguns slides, só para a gente ficar mais fácil a visualização do que eu estou falando. Mas nós tivemos uma iniciativa aqui dentro do Itaú, recente também, né, como o próprio João disse, algumas iniciativas nessa frente têm sido recente, então, de mais ou menos 1 ano e meio para cá, a gente pegou toda a expertise que a gente tinha junto às fundações do Itaú Unibanco para desenvolver uma solução capaz de levar essa questão fiduciária até os fundos patrimoniais, né? E a gente conseguiu, teve bastante sucesso, né, nesse aspecto. E por quê? Né? Porque a questão da fidúcia, ela como o João destacou, essencial, né, quando a gente fala de um projeto de longo prazo, que requer aí controles, eficiência operacional, principalmente, dentro do próprio, né, da própria fundação de apoio, e que isso, de alguma forma, seja traduzido para a sociedade como algo em alto nível, seguro, rastreável, né? E foi pensando nisso que nós desenvolvemos essa solução, que é uma solução que atende a toda a cadeia, né? Desde a entrada do recurso do fundo patrimonial em um projeto, né? A história dele em termos de utilização de recurso e prestação de conta, aplicação financeira, até o que a gente chama aqui a possibilidade de um excedente financeiro para compor, né, o fundo patrimonial no final dessa cadeia. Então, para passar aqui bem rapidamente, eu acho que é importante, né? Então, tivemos aqui uma visão, né, um diagnóstico ali. Então, a visão era os controles e a alocação desses recursos com prestação de contas, né? Um diagnóstico, né, que nós tivemos, que era essa eficiência, né, porque é muito difícil você controlar, e isso estava junto às fundações de apoio, no sentido de ter que gerenciar toda essa cadeia, né? Então, tinha ali uma necessidade, né? E a capitalização do fundo patrimonial, que é o principal, né? Mostrar para a sociedade que dentro da própria gestão dos recursos é possível ser eficiente e é possível também trazer esse retorno para a universidade, pensando, né, em perenidade, em longo prazo, que é algo que ainda está surgindo aqui nesse contexto, tá? E utilizamos, obviamente, toda a expertise de sistema bancário, controle, gestão de investimento e tecnologia. Tá? Acho que isso fica muito claro quando a gente olha aqui o slide seguinte, né? Então, a gente tem toda a parte aqui de gestão de recursos, né, das fundações de apoio, todo um ciclo operacional, alocação de recursos, depois você tem a prestação de contas, né, a gestão do fluxo de caixa. Isso tudo tinha que ser de uma forma bem mais simples, né, bem mais intuitiva para o gestor das fundações de apoio.
para que no final desse ciclo, né, a gente conseguisse, então, né, uma vez considerado ali, por exemplo, o compromisso daquele recurso, né, que pudesse ser feito, então, esse cálculo, né, buscando essa aplicação financeira no final dessa cadeia, extraindo, né, o excedente para a formação do fundo patrimonial, né, e a gente conseguiu alcançar isso por meio de uma solução bem robusta aqui, né, então são 4 grandes caixinhas que a gente chama aqui, né, gestão de investimento, a questão bancária, né, o fundo patrimonial e a governança que abraça tudo isso. Então tem desde o sistema de contas, né, aqui totalmente diferenciado e pensado para esse segmento de endowments, né, as aplicações financeiras, que também aqui são parametrizadas de acordo com a necessidade de cada fundação de apoio, né, apuração de resultado, rastreabilidade, como eu mencionei lá no início, registro, auditoria e entrega de recursos no fundo patrimonial, se assim for o desejo. Tá? Então, aqui a gente fala de 4 grandes etapas que são interligadas, né, e que ela só faz sentido se ela tiver o recurso, a entrega final ali no recurso dentro do fundo patrimonial. E aí, como que nós fizemos isso, né? E aí temos tido muito sucesso junto às fundações aqui de apoio. A gente tem todos os projetos ali, né? Como já é conhecido, gestão de fluxo de caixa, que muitas vezes fica ali, é responsabilidade das universidades, né? Que alocam recursos para esses projetos, né? Então, a gente conseguiu plugar isso dentro dessas universidades, por contas individualizadas, aí a gente chama aqui de um modelo plug and play, né? Então, assim, a gente tem que fazer isso por lote, não dá para fazer isso de forma individualizada, né? Pensamos a questão do investimento, né? O que, de que forma, como que é possível fazer uma gestão mais eficiente aqui, dentre as possíveis do mercado financeiro, né? Apuração de resultados que é feito dentro dessa estrutura, né? Então, o que é pensando rentabilidade dos projetos, que é o compromisso desse recurso, o que é excedente, né, se existe esse excedente, né? Aí depois toda a parte de controle e transparência que eu falei, né? Então registro, então tudo certinho, individualizado e disponível, né, para uma auditoria, por exemplo, né? E a segregação e a alocação de recursos, tá? Com isso, né, a gente tem aqui então o que a gente chama de solução fiduciária, né? E observe que ali tem toda uma governança para isso, né, dentro dessa estrutura, passando inclusive por registro, né, que aqui no mercado financeiro é comum isso, usos e costumes aqui, a parte de custódia, processamento, registro físico, né? Então, quando a gente fala de fidúcia, é isso, né? Ter um responsável terceiro contratado que seja capaz de prover essa solução, mas que também seja capaz de demonstrar isso para um órgão regulador, né, com bastante transparência e que seja parte da responsabilidade nesse processo também, né? Fidúcia é isso, contratar uma pessoa para fazer, né, e que essa pessoa seja habilitada, né, e tenha o sistema pronto para atender o segmento aqui. E aí observa que no final dessa cadeia a gente começa uma outra conversa ali, que aí sim, né, a gestão do recurso do fundo patrimonial naquele conceito de endowment de longo prazo, né? Que ainda a gente tem pouco espaço ainda nesse aspecto, porque a lei é recente, a gente tem um trabalho longo aqui a percorrer até conseguir constituir um patrimônio, né, capaz de pensar numa estrutura parecida com os endowments americanos, com aquela estrutura toda de universidade que a gente sabe que acontece e que a gente quer desenvolver aqui no Brasil. Então, a mensagem principal aqui, eu acho que isso está em linha com o que a gente tem ouvido do Ministério, e aqui é uma conversa constante junto ao Confis, é que a solução fiduciária ela é necessária para trazer transparência, ela é necessária para trazer confiança dos agentes, né, no sentido de buscar aí doações, né, e ela é necessária para facilitar o dia a dia também das fundações de apoio aqui, que a gente sabe que é bem complexo o dia a dia, e ter isso já pronto numa ferramenta única, acho que é a contribuição que o Itaú e as suas fundações aqui trouxeram e vem desenvolvendo em conjunto com o Confis aqui de uma forma geral. Quero ser bem curto aqui mesmo, né? Usar o tempo para falar sobre isso e fico à disposição, tá? Ok, Jefferson, muito obrigado. Realmente... Oi? Oi, estou ouvindo. Não, Muito obrigado por ter usado, não todo o tempo, né? Mas se você tiver alguma coisa, tá disponível aí, tá? Não, tá ok, Então, eu agradeço.
Na sequência, a gente vai abrir para o debate, né? Então, né, as inscrições do Peregrino, como é que está aí você que estava... Tem uma pergunta aqui. Faz perguntas aí, tá? Tem uma pergunta aqui. Porque nós temos que pensar no próximo painel, né? Que já está quase na hora. Também. Tem uma pergunta aqui, Roberto, para você Sim. dirigir aí. A questão é como é que as fundações podem atuar desvinculadamente da sua credencial de fundação de apoio como agente das políticas públicas, conforme mencionado pelos dois colegas dirigentes das fundações do Ceará e como ela pode fazer isso. E segundo ao Jefferson, como é que ele pretende ajudar a convencer os órgãos que controlam de que essa operação de rendimento adicional à CDI ou à poupança possa ser institucionalizadamente posta à disposição de todas as fundações, né? Que é aquele modelo que foi desenhado e que nós estamos pleiteando que o Marcelo, que o ministro Marcos Pontes institua isso para todas as fundações, né? São duas perguntas. Ok. João, né? Ela foi direcionada a pergunta, né? Aos dois, João e Barros Neto, e também uma pergunta direcionada ao Jefferson. João, por favor. O Marcelo, acho que ainda não... né, o secretário Marcelo ainda está na sala? Eu acho que ele já se retirou, né? Porque ele disse que ele tinha reunião. Tinha um compromisso, uma reunião com o ministro, tá? Então, vamos lá. Barros Neto, você que já está na João, tela. por favor. Depois eu falo. Deixa eu começar. É bastante simples a forma de atuação, porque antes de ser uma fundação de apoio, nós somos uma fundação privada. Então, legalmente, nós temos, e como fundação privada, e a gente responde isso para o Ministério Público, terceiro setor, né? Então, por isso que eu comentei que os entendimentos do Ministério Público com relação à fundação privada é muito importante. Alguns locais aí no Brasil têm alguns problemas, né? Mas aqui no Paraná a gente tem um trabalho fantástico de realmente parceria, nos ajudando a não errar, a realmente aonde trilhar a questão mais segura. Com relação à Fundação de Apoio, a 8958 diz lá o que nós podemos ou não, que todo mundo está acostumado. E já o que nós podemos fazer como fundação privada, e daí o próprio Ministério Público vai poder dizer, o Tribunal de Contas do Estado pode ter interpretações e pode ter algumas legislações estaduais que facilitam ou dificultam um pouquinho o trabalho, então vai ser um conhecimento, uma busca de conhecimento e conversa com o Tribunal de Contas, de entendimento de novo, e as legislações, que obviamente vão ter que ser lidas, né, que a gente escutava tudo, o Tribunal de Contas. No final, a gente foi ver que o Tribunal de Contas tem legislação há muito tempo permitindo uma atuação nossa mais forte, e só que isso aí não foi disseminado. Então, a gente pegou e falou assim, bom, vamos lá na raiz, aonde se argumenta, e depois fazer o trabalho inverso. Tá? Então, trabalhem à vontade como fundação privada. Nós somos habilitados já, desde que nós nascemos, já nascemos dessa forma. Uhum. Na realidade, nós nascemos primeiro do que como privada, depois que nós viramos fundação de apoio, né? Exato. E eu acho, complementando um pouco aí o João, aí nós estamos batendo uma bolinha boa, acho que vamos botar um time, viu, João? Nós dois aí no meio de campo aí, tá... Mas, assim, complementando, que foi um pouco o que o João falou, eu concordo plenamente, né? Mas eu acho que é uma coisa que ele também na pergunta tinha a questão das políticas públicas, certo? Eu acho que a gente precisa se envolver com isso, certo? Quer dizer, o Peregrino faz isso muito bem, tá? E a gente não pode, localmente, não se envolver, certo? Ou seja, de discutir, porque nós fazemos parte do ecossistema da inovação, tá? Então, a gente precisa discutir
internamente dentro da universidade, qual é o papel da fundação, ou seja, como é que a gente, vamos dizer, nós temos um controle ao mesmo tempo correto, né, perfeito, né, bem feito, mas ao mesmo tempo que não sufoque, né? Então, essa é uma linha tênue e muito complicada, né? Ou seja, até quando eu devo controlar e até onde eu estou exacerbando no controle. Então, isso é uma questão de interpretação, é muito difícil você ter essa linha. Então, aí tem esse ponto. E tem o outro fora, né? Então, você participar de debate, por exemplo, com a Assembleia Legislativa sobre a questão de inovação, né? Porque aquilo ali, tudo que for discutido lá, vai rebater lá na fundação, porque nós somos né? Ou seja, nós somos lá no final, né? Então a gente vai, então às vezes, como facilitar a participação de uma fundação, né? Como agilizar o processo para que uma participação, que o trabalho da fundação seja mais simples, né? Não, em nenhum momento, pessoal, dentro de questão de burlar. Não, é que você possa, por exemplo, fazer uma prestação de contas vamos dizer, mais objetiva, né? Que você possa participar, né? Por exemplo, hoje nós temos uma dificuldade aqui, local, né, com a nossa FAP, né? Vamos dizer, tem projetos da FAP que quando a gente entra, ela quer que a gente seja contrato. Quando é contrato, eu não posso pagar a bolsa. Aí fica uma confusão. Tá entendendo? E o professor fica em cima da gente, aí fica naquela jogo de empurra para lá e para cá. Então, a gente precisa participar desse debate, certo? Porque, além do mais, né, todos nós somos, a grande maioria de nós somos professores da universidade, pesquisadores, então, assim, e defensores da inovação. Então, assim, nós estamos só naquele cargo ali, mas nós temos uma participação mais ampla nessa questão de inovação. Então, acho que é muito importante a gente não como é que se diz, se ausentar desse debate, né, das políticas públicas que levem em consideração a questão da inovação, né? Ok? Obrigado, Roberto. Ok. Então, o Jefferson. Vamos lá. Direcionado. Sim. Aqui, na verdade, é uma construção, né? A nossa visão é que existe um trabalho, sim, de bastidor aqui, né, em que a gente precisa unir forças, e eu acho que o Confis tem um papel fundamental nesse processo, né, de levar, e isso tem sido também debatido bastante junto ao Ministério, né, cada vez mais essa questão da transparência, da necessidade de você ter uma gestão mais eficiente dentro das fundações e que isso seja materializado, né, que isso seja possível de visualização, enfim, por parte de toda a sociedade. Então, acho que aqui é um trabalho conjunto, junto ao Confis, aqui, todos nós que estamos aqui nessa frente, de levar esse pleito, né? E é um pleito legítimo, né? Por ser perene, né? Por trazer a perenidade, por ter o retorno desse processo todo, né? Segregado dentro do fundo patrimonial, né? De forma que a universidade possa se planejar e, sim, no longo prazo, ter um recurso ali para esse fim, tá? Então, acho que aqui não temos uma resposta pronta, né? Mas temos uma construção, né? Acho que essa que é a grande questão aqui. É só um comentário final, antes de devolver aí para você, Roberto, sobre isso que o Jefferson falou. Como o marco legal propõe a aliança entre o setor público e o setor privado, essencialmente o marco legal promove essa ligação muito difícil no Brasil, muito restrita, muito limitada, ou então só vê relações que não são muito legais, eu diria erradas, né? Mas, enfim, essa aliança com o setor privado, o Itaú está sendo chamado a se aliar com o setor público, que é notoriamente o que a gente faz com as fundações de apoio, para convencer as autoridades de que o que nós estamos fazendo é bom para todos, ou seja, o banco ganha o que tiver que ganhar, mas enfim, o fundo ganha o que tiver que ganhar, o fundo o valor do projeto, a conta do projeto, e as fundações ganham uma remuneração a mais obtida para construir seu fundo endowment. Eu acho que essa é o lance, né? Uma aliança tripartite, governo, empresa e a universidade. Eu acho que e nós como catalisador dessa aliança. É só isso, viu, Jefferson? Fique à vontade e participe dessa luta aí. Obrigado. Eu devolvo a palavra ao Roberto, que é o coordenador da mesa. Não tem mais nenhuma pergunta aí? Não tem. E nós estamos com o tempo se esgotando.
Eu tenho a minha opinião que foi muito bom o painel. Agradeço. Eu, na minha parte, estou muito feliz com a participação do João do Barros Neto, do próprio Jefferson e do Marcelo, que abrilhantou aqui com a presença do Ministério. Eu acho que o objetivo do evento era suscitar essa discussão de alternativas na crise para as fundações de apoio. Ok, eu vou, antes de passar a palavra para o Barros Neto, porque eu tenho uma perguntinha e o João também, fazer alguns agradecimentos aqui rapidamente, tá? Bom, um evento desse, nós estamos aparecendo aqui, mas por trás, né, como é sabido, tem muita gente que trabalha, então a gente tem que lembrar dessas pessoas. Eu não sei, né, porque na sequência, né, ao final, não sei se vai ter encerramento, Fernando, como é que vai ser, mas, né, em princípio, eu queria agradecer aos colaboradores da FADESP, né, todos os coordenadores da Fundação, em especial ao time da Ascom, né, pessoal da comunicação FADESP, tá? A coordenadora de comunicação Lorena Filgueiras, ao André Loreto, que desenvolveu toda a identidade visual do evento, a Brena Marques, que conversa com todas as redações locais, né? Ao Rafael Pena, que desenvolveu o site do evento, né? A Edilian, que é a minha secretária, que fez a integração com as fundações da região, né? Então, toda essa conversa inicial foi feita por ela, informamos o grupo e tudo mais. Quero também agradecer ao time, né, do Confis, obviamente, tá? Né? Ao Fernando Peregrino, né? Ao Falzino, a Solange, a Viviane e a Poliana, né? Ao Fernando em especial, né, pela batalha e pela luta, né, como sempre, né, de defesa das fundações e todas essas articulações, né, para que um evento, né, de uma região que tem 7 fundações, né, na ativa, tenha 750 inscritos, né, mais de 750 inscritos. Então, obviamente, tem todo um peso, né, que é da participação do Fernando, né, nessa articulação também, né, e da diretoria Confis. Agradecer ao Barros e ao João por estar aqui, né, ao secretário Marcelo, que já se retirou, né, e aí eu gostaria, no final, né, para o João e Barros Neto, que as fundações, elas são, né, de direito privado sem fim lucrativo, né? Então, às vezes, acham que a gente tem que trabalhar de graça, né? Então, assim, esse limite do superávit, né? Porque você não tem lucro, não quer dizer que você não tem que ter superávit, né? E quando se fala, né, do superávit, a gente sabe, né, o apoio que as fundações dão, né, às instituições, além, obviamente, né, da sua finalidade, né, como fundação de apoio, que está na lei, né, 8958. Né? Então, o que sobra, né, de um modo geral, né, ela se moderniza, né, ela se mantém e apoia, né, as instituições. Então, assim, como é que aí o Ministério Público, os órgãos de controle, né, lidam com essa situação de um modo geral, né? Quando se fala de sem fim lucrativo, não quer dizer que a gente não possa ter superávit, tá? Só para a gente encerrar aí, e aí eu passo a fala para vocês brevemente para se despedir e ao Jefferson também, ok? Obrigado. Quer começar? Vou rapidinho aqui. Bom, eu acho assim, na realidade, eu acho que tem que pensar mais assim, nós precisamos da autossustentabilidade, certo? Nós precisamos ser autossustentável. Tá? Nós somos uma empresa privada, eu não posso chegar lá no caixa do governo, rapaz, aporta recurso aqui que tá entendendo? Não tem essa, então eu tenho que manter. E as pessoas esquecem, né? Então, assim, porque eu acho assim, as pessoas quando veem, como eu falei lá no início, vê o volume de dinheiro, a fundação tá rica, né? Aqui o Peregrino aí, a gente movimenta aí 5 bilhões, rapaz, as fundações têm 5 bilhões, certo? Rapaz, quem dera se eu tivesse 5 bilhões, né, na fundação. Tem, pode até ter, mas não é meu, é do coordenador, é da universidade. Eu não tenho autorização para usar aquele recurso, né? Então, assim, esse dinheiro não é meu.
né? Meu, quando eu digo... Tanto é que aqui eu me preocupo só com a DOA. Eu gerencio a DOA. Os outros eu fico gerenciando o projeto, prestação de conta, essas coisas, mas quanto é que cada projeto está recebendo, não sei o quê, não. Eu só quero saber da dor, porque é o que é a minha responsabilidade. E as pessoas têm que lembrar e aí a gente tem que quebrar muito esse negócio, sabe, de que aqui tem muito dinheiro e que esse dinheiro é todo desviado, é para fazer não sei o quê. Não existe isso, pai. Hoje está toda a fundação aí com o pires na mão, tá? Então, assim, o que a gente precisa, e também a gente tem, como eu falei esse exemplo aí, nós, depois de 10 anos, vem aí os tribunais cobrando a gente, Banco do Nordeste, os bancos e tudo mais, cobrando os financiamentos. O coordenador já foi embora, né? Às vezes já se aposentou, já morreu, e a gente tem que receber. Quem está lá, o CPF é o meu, né? O nosso aí de quem está gerenciando. Então, assim, você tem que responder. E aí? De onde é que eu vou tirar esse dinheiro se eu não tiver um pequeno superávit para poder... Certo? Nós temos que nos modernizar, comprar equipamento, né, comprar, fazer treinamento com o pessoal, investir na melhoria do... Como é que a gente faz isso sem superávit? Tá? Então, a gente já tem uma conta alta de mão de obra, que eu não tenho como não pagar, meu amigo. Se eu não pagar lá, o INSS entra aqui, me cobra e eu, não, por exemplo, não participo mais de nenhum projeto. Então, assim, é esse ponto, ou seja, eu já começo aí todo mês devendo, sei lá, 200 mil, 300 mil de mão de obra, que eu tenho que correr atrás para pagar, e não tem como. Né? E às vezes acontece de que, por exemplo, tem mão de obra que é de projeto, que eu tenho que pagar porque a responsabilidade é minha, e o cara não recebeu o dinheiro. Aí eu vou pagar, depois ele vem e paga, aí, tá entendendo? Então, assim, não é tão simples assim. Né? O pessoal acha a vida, não, é muito dinheiro, você está administrando, está nadando em dinheiro. Né? Não é isso, certo? Então tem muita coisa que a gente precisa estar se resguardando, né, por questões futuras, tanto para a melhoria do processo, como, né, passivos que ficam, que muitas vezes não é responsabilidade nossa, não é uma coisa que fomos nós que escolhemos. Né? Então, assim, é uma interpretação, né, é uma contratação de um setor, não sei, de um advogado para poder nos defender com relação àquela situação. Então, assim, esse superávit é para isso, não é para deleite, né? Não é distribuição de lucros, que é diferente. Né? É autossustentação da empresa. E a sustentação não é só pagar salário, né? e comprar, é muito mais amplo, porque é muito mais complexo esse processo. Ok? Então, eu espero isso. Então, quero agradecer aí mais uma vez a participação, foi excelente o debate, gostei muito. Né? E eu acho que a gente precisa cada vez mais discutir isso aí, né? Como é que nós vamos trabalhar nossas fundações, trocar ideias e tudo mais, para que a gente, né, tenha vida longa, que esse é o grande papel da governança, é manter a longevidade das nossas organizações, que é o nosso grande trabalho aí. Ok? Obrigado a todos e fiquem bem, fiquem em casa com saúde. Queremos encontro do Nordeste, viu? Para a gente participar. Segundo semestre. Olá, João. Bom, eu sempre, quando aparece esse tema, eu gosto de usar a fala do TCU, né? Logo que eu assumi como superintendente, eu praticamente no mesmo mês eu debutei com os órgãos de controle, com o TCU, justamente auditando a DOA, né? E daí a fala deles, eles falaram assim, professor, utilize isso para explicar para os seus colegas. E eles falaram o seguinte, não pode ter custo zero. Um projeto a custo zero significa que os demais estão pagando, e isso não pode. Não é permitido o que eles entendem por DOA. E a outra coisa é o seguinte, isso na fala, assim, nas várias conversas com os órgãos de controle, eles deixaram claro, e eu acho que é uma mudança de entendimento do o quanto que as fundações são importantes. Porque se a gente for olhar o Acórdão 2731 famigerado, que a maior parte já foi alterado já com outras legislações, mas aquela sombra permanece. E o que permanece do 2731, nesse caso? Permanece que as fundações, elas não são importantes, é um mero caixa 2, são um mal necessário, né? E recentemente não, nesse período aí que eu estou falando de 4 anos, foi dito o seguinte, foi assim, olha, a fundação é muito importante para a universidade e de forma alguma nós podemos permitir que ela corra risco. Tá? Então, e esse risco significa não ser saudável.
E então, dependendo do público, eu apresento isso. Se você quer discutir, os órgãos de controle podem dizer se nós estamos certos ou estamos errados. Recentemente, nós negamos projeto com custo zero da Fundação de Amparo do Estado, que tem essa prática alegando o TCE. Então, por isso até que nós fomos no TCE, como eu comentei na primeira parte. E para os órgãos de controle do Estado, por exemplo, a gente diz, olha, as fundações de apoio não têm dotação orçamentária, tá? Eu recebo uma complementação de salário, então costuma só isso. Tudo que entrar dentro da fundação não é utilizado para benefício próprio, e sim para apoiar, para dar mais qualidade ao serviço prestado, e pelo estatuto, como a CGU disse, a atividade primária de uma fundação de apoio é apoiar a Universidade Federal, tá? Então, qualquer melhoria feita ali dentro, ele está indo justamente em apoio à atividade primária. Essas são as grandes argumentações que nós temos utilizado. E também agradeço aí a participação, e foi um prazer muito grande. O Jefferson aí, tudo bom, Jefferson? Estamos aí começando a parceria também, fazendo os nossos projetos aqui do Endowments também na Funpar com a Cultura Invest aí, Peregrino. Obrigado. Valeu. Legal. Uhum. Bom, gente, do meu lado aqui, eu queria também agradecer aí a oportunidade. Acho que a gente tem um trabalho longo aqui pela frente, né? Como o próprio João e o Peregrino destacaram aí, acho que a gente tem uma tríplice aliança aqui no sentido de buscar esse posicionamento, né? A importância da Fundação de Apoio, né? A importância da formação do fundo patrimonial como resultado dessa operação para o longo prazo, para a perenidade, né? Para a independência do recurso. Então, conte conosco aqui, a gente tem feito esse trabalho já em conjunto há bastante tempo e vamos seguir nesse caminho, tá? Agradeço novamente aí a equipe do Confis, todo o pessoal da produção aí, fizeram um excelente trabalho aqui, e é isso, gente. Agradeço em nome do Itaú. Obrigado. Ok, muito obrigado a todos. Então, podemos encerrar, Peregrino? Muito Sim, bom. eu queria convidar todos que estão nos vendo e ouvindo que fiquem prontos, que daqui a 5 minutos nós vamos fazer o painel que estava programado. Esse aí é um painel muito interessante, tem a presença do TCU e de outros colegas que falarão sobre os entraves na relação da Fundação de Apoio com as universidades. Ok, obrigado. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Obrigado.